Bom, beleza. Estamos então gravando essa palestra, né? E hoje nós vamos nesse processo agora, né? Devido à nossa última reunião do Regional do Sul 1, da Pastoral da Ecologia, dos assessores, né? Então estamos em preparação para a pré-COP, né? Que vai acontecer no final do mês de julho, né? Estamos aí nos organizando para estarmos participando dela, em preparação, então, para a COP30, que vai ser, então, em novembro, né? E eu conversando com o Luciano naquela reunião, aquele dia, né? Então, já estava previsto no nosso calendário de fazermos, então, essa palestra online, mostrando um pouco o caminho, né, dessas conferências, né, as conferências das partes, que nós chamamos de COPs, para poder chegar, então, na COP30, que nós temos, então, aqui, que vamos ter em Belém, né, em 2025. Então, era para ser no começo do mês, mas eu tive, então, uma gripe muito forte, e aí, então, eu acabei adiando para hoje, para o dia 20, né, e o que eu vou trazer para vocês, né, é justamente um panorama geral, um panorama histórico, né, da COP, né, e como a COP surgiu e por que ela, então, surgiu e quais foram os motivos que levaram a isso, né. Então, para nós compreendermos de início, né, COP é a sigla em inglês para Conference of Parties, ou a Conferência das Partes, né? É um evento de importância global, realizado anualmente, e reúne os líderes, né, as autoridades e representantes de todas as nações e de todo o mundo, para discutir e tomar medidas em relação às mudanças climáticas. Então, essa conferência das partes, ela vai funcionar como um fórum, né, climático, ambiental, para que justamente os países possam negociar acordos, redefinições de estratégias para poder lidar com as crescentes preocupações ambientais. Então, eles se reúnem a cada ano para poderem discutir a maneira como vão conduzir essa preservação do meio ambiente. E aí está ela surge devido a alguns fatores. Primeiro, nós vamos entender dentro do quadro climático que até a década de 40 o mundo assim não enfrentava grandes impactos ambientais ainda em relação à degradação do meio ambiente e tudo mais, né, e as questões. O clima ficava muito ameno ainda, muito equilibrado até a década de 40. Só que aí o interessante é que a NASA, que fez esse estudo sobre a variação climática, né, a NASA, ela coloca, então, que a partir da década de 50 foi quando justamente as mudanças climáticas começaram a se tornar muito expressivas, né? Começaram a sofrer algumas alterações. Então, a gente pode considerar o contexto num período pós-guerra, né? A partir da década de 50, e aí, juntando os fatores, né, do pós-guerra, depois a Guerra Fria e tudo mais, né? E aí entrou em questão a partir da Eco 92, no Rio de Janeiro. Na verdade, então, essa Conferência das Partes, ela surge como uma convenção do quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, que em inglês é a UNFCCC, United Nations Framework Convention of Climate Change, que foi elaborada durante a Rio 92. Né? Então, a Eco 92, né, ou Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro, ela, então, nos mostra
que os países começaram, então, a pensar sobre essas mudanças climáticas, porque já na década de 90 já estava também muito expressivo já esses tipos de mudança, né? Então, ali as partes, então, começaram a pensar e como, então, resolver esta situação, né? Como resolver, então, essa questão. E aí essa convenção entrou em vigor em março de 94. E aí, em 94, as partes reconheceram, então, que o sistema climático ele é um recurso que deve ser compartilhado, né? Ele é planetário, ele é universal, né? E a estabilidade pode ser afetada por atividades humanas. Então, perceberam as ações que o ser humano já estava causando, e aí viram que se isso causasse um grande desequilíbrio, então tudo entraria em colapso, né? E a vida como um todo acabaria entrando em colapso. E aí os fatores, é claro, que nós já muito bem conhecemos e que também durante o pontificado do Papa Francisco isso foi muito trabalhado, muito colocado em prática e esclarecido, né, sobre a tendência do crescimento tecnocrático, só que aí esse crescimento não visando o bem comum, mas visando justamente o autossustento, o egoísmo e tudo mais, né, o próprio as próprias finanças, né, o enriquecimento, sem pensar, então, nas partes como um todo, né, de todo o mundo que precisa desse mundo inteiro para poder, então, viver nele, né? E aí os fatores, né, as indústrias agrícolas, e também por causa do próprio desmatamento para construção, seja construção civil, seja construção de novas empresas e tudo mais, tudo isso é algo que foi liberando cada vez mais quantidades grandes de dióxido de carbono e de outros gases, o que então acarretou ainda mais o aumento do efeito estufa, né? Dando então o que nós conhecemos hoje como aquecimento global. Só que uma coisa que vale muito a pena a gente poder compreender, né, é que, primeiro, o efeito estufa, ele é um efeito natural da Terra, né? A gente só sobrevive nesse planeta porque nós temos uma camada, né, a camada de ozônio, de proteção, que ela impede que alguns raios do Sol não voltem para a atmosfera e por isso que aquece o nosso planeta. Então, nós, seres de sangue quente, né? Então, nós temos essa vida por causa da natureza do efeito estufa. Só que aí o pessoal confunde muito. Fala que o efeito estufa foi causado pela ação humana. Não, o efeito estufa sempre teve, só que o ser humano agravou isso, acelerou demais, e quanto mais gases na atmosfera, é óbvio, menos os raios solares vão voltar para a atmosfera na naturalidade das coisas, né? E aí, por isso que nós temos um aquecimento absurdo nos tempos de hoje. Mas se conseguíssemos controlar tudo isso, voltaríamos à naturalidade que o próprio efeito estufa consegue manter, né, no nosso planeta para nossa sobrevivência, né? Então, a nossa intervenção causou um desequilíbrio nesse efeito natural. E aí, então, com a criação das COPs, né, da COP, no caso, né, esse se tornou o órgão supremo da convenção e reúne regularmente os países que assinaram e ratificaram a convenção e o protocolo de Quioto. Então, as suas decisões, né, as decisões da COP são soberanas e obrigam todos os signatários, os países membros, e os países membros a se reunirem para fazerem essas conferências, e os países são variados onde foram feitos, né, que nós vamos ver já já. E aqui está falando 27 vezes, eu peguei de um artigo
até a COP 28, né? Depois eu acrescentei a 28 e a 29, mas então os países já se reuniram 29 vezes e estamos caminhando para a 30ª COP, que vai ser, né, mais uma vez, como sempre as COPs que aconteceram foram, vai ser muito crucial, principalmente no tempo que nós vivemos hoje. Então, fazendo o nosso panorama geral das COPs, né? Como a COP foi instituída em 94, a primeira que aconteceu na história foi em Berlim, em 1995, que aconteceu nos dias 28 de março a 7 de abril, na Alemanha, em Berlim. E lá, então, se deu início ao processo da negociação e das metas e prazos específicos para a redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos. Nessa primeira, os países em desenvolvimento não foram incluídos nessa reunião, levando-se em conta o princípio da convenção que fala em responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, eram os primeiros passos para que desse o caminho para, então, criar, em 97, o famoso Protocolo de Quioto. Então, a COP1, ela também aprovou o desenvolvimento de atividades implementadas conjuntamente, que seriam, então, estabelecidas entre um país anexo e outro, de fora desse grupo, visando a implantação de projetos e suportes de transferência de tecnologia para facilitar o cumprimento das metas e das propostas. Então, ali já começaram a pensar em atividades, né, que poderiam ser de cunho sustentável e, pelo início, né, um país que serviria, vamos dizer assim, um país mestre, um país modelo, né, ele então faria um processo de apadrinhamento, né, de afiliamento de outros países, onde também esse país mentor investiria para que também os projetos ambientais fossem desenvolvidos nos outros países. Aí, em 96, no ano seguinte, de 9 a 19 de julho, acontece a segunda COP, que foi em Genebra, na Suíça. E esta segunda conferência, que foi criado a Declaração de Genebra, né, onde as partes decidiram pela criação das obrigações legais das metas de redução. Então, no que se refere também às ajudas financeiras, também foi definido nessa segunda COP que os países em desenvolvimento eles poderiam solicitar recursos para a conferência por meio do Fundo Global para o Meio Ambiente, para também poderem desenvolver projetos que reduzissem as emissões de gases do efeito estufa. Então, foi começando de passos pequenos. E aí, com a terceira COP, que ficou também muito conhecida por causa do protocolo que foi criado, eu ouço sobre esse protocolo de Quioto desde a minha quarta série, né, na minha aula de ciências, e a conferência número 3, a COP3, acontece, então, em Kyoto, no Japão, dos dias 1 ao dia 10 de dezembro. E ali, então, foi criado o protocolo de Kyoto, que, então, estabeleceu as metas da redução de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos, que foram chamados os países do anexo 1. Então, de modo geral, as metas eram da redução de 5,2% das emissões de 1990. Porém, Japão, que já estava com menos 6%, Estados Unidos, menos 7%, União Europeia, menos 8%, assumiram compromissos maiores, né, na redução de gases estufas, e os americanos acabaram, então, ratificando o acordo. Então, a entrada em vigor desse acordo ficou vinculada por 55 países,
que somassem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa, o que ocorreu apenas em 16 de fevereiro de 2005, vencida a relutância da Rússia. E depois, os Estados Unidos, eles se retiraram do acordo em 2001, saíram em 2001 do Protocolo de Quioto. A quarta COP, ela acontece em Buenos Aires, de 2 a 13 de novembro de 98, e esta reunião centrou, mais uma vez, nos esforços para, então, implementar e continuar afirmando e realizando o Protocolo de Quioto, que foi adotado na COP3. E aí, o Plano de Ação de Buenos Aires trouxe um programa de metas para abordagem de alguns itens do protocolo em separado. Por exemplo, a análise dos impactos da mudança do clima e as alternativas de compensação, as atividades implementadas conjuntamente, os mecanismos financiadores e a transferência de tecnologia. Então, basicamente, todas as COPs elas vão girar nesse ambiente, nesse âmbito, né, de analisar os impactos, buscar alternativas para compensar, então, esses impactos, para reduzir esses impactos, e aí pensar nas atividades, nos mecanismos e nas finanças que vão ser investidas para que se haja tecnologias renováveis que ajudem, então, a redução dos gases do efeito estufa. Então, a COP4 foi um processo, então, de continuidade de aplicação do protocolo de Quioto, que começou em 97. A COP5, em 99, ela acontece em Bonn, na Alemanha, e acontece nos dias 25 de outubro a 5 de novembro. E aí, então, nesse ano, nessa COP, acontece a execução do Plano de Ações de Buenos Aires e as discussões sobre a LULUCF, a sigla em inglês para Land Use, Change and Forestry. Ou seja, ali nesse ano foram pensadas atividades, então, que promovessem a remoção do gás carbônico da atmosfera através do florestamento e também do reflorestamento. Então, ela tratou ainda da execução de atividades implementadas conjuntamente em caráter experimental e do auxílio para a capacitação de países em desenvolvimento. Então, foi pensado, então, veja que plantar árvores nunca foi uma coisa que saiu de moda e não deve sair de moda, porque desde 99, né, nós temos, então, esse pedido de fazer o processo de florestar, né, e reflorestar as áreas que foram, então, perdidas pelo desmatamento, pela exploração, para que justamente as reduções fossem diminuídas, né, para que essas reduções acontecessem. Então, sempre foi um processo buscar, no básico, né, uma atitude básica para a redução dos impactos ambientais, para poder, então, buscar estratégias mais elaboradas, né? Por isso que aí depois tem as capacitações de cada país para poder, então, fazer estas mudanças. A COP6, ela acontece em dois momentos. Ela acontece em 2000 em Haia, na Holanda, e é a primeira parte dela, né? Então, essa primeira parte foi feita de 13 a 24 de novembro de 2000, e esse encontro do ano 2000 foi uma amostra da grande dificuldade de consenso em torno das questões de mitigação, ou seja, da diminuição dos impactos ambientais. E aí acontece que nesse ano teve muita falta de acordo nas discussões, principalmente sobre estes mecanismos, os sumidouros, o LULUCF
os mecanismos de desenvolvimento livre, limpo, o mercado de carbono e financiamento de países em desenvolvimento, que levaram à suspensão das negociações, especialmente pela falta de acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em assuntos relacionados a sumidouros e a atividades de mudança do uso da terra. Então, o que são esses sumidouros, né? Para nós sabermos o que é. Os sumidouros nada mais são do que áreas propícias para que possam absorver o carbono. Então, são áreas que ajudam na absorção de carbono. Então, tudo aquilo que contribui para isso, né, é uma área de ação ambiental. Então, por exemplo, ao invés de muita região com concretos, né, muito concretada, muito urbanizada, né, ter áreas de solo livre, né, para que haja absorção do carbono, além dos solos livres, né, também solos arborizados, reflorestados, porque nós sabemos que a cada vez que nós cortamos uma árvore, uma quantidade muito grande de carbono é liberado na atmosfera, né? Além de todas as atividades antrópicas aí que também contribuem, mas o desmatamento também contribui para isso. E aí, então, reflorestar é plantar árvores para que possam absorver esse carbono e também outros lugares, né, que são favorecidos para isso, são as regiões hidrográficas, como, por exemplo, os lagos, os rios, as nascentes, os mares, oceanos, obviamente, justamente cuidando do quê? Da fauna e da flora, né, dos recursos hídricos, né? Principalmente dos micro-organismos, das bactérias, dos plânctons, fitoplânctons, algas e todos os outros seres aí viventes que ajudam nessa absorção de carbono, né? Para, então, a produção da fotossíntese, da produção, então, do oxigênio, né? Então, preservar também as regiões hídricas se torna um espaço de sumidouros de carbono, né? Então, por isso que houve tanta discussão nos anos 2000 sobre isso, porque as potências não chegavam a acordo sobre essas questões e ações muito simples, né? Mas como visavam muito mais o lucro, então isso acabou prejudicando muito essa primeira parte da COP6. A segunda parte dessa COP6 acontece na Alemanha, em 2001, na cidade de Bonn, novamente, de 16 a 27 de julho. E nessa segunda parte da COP6, após a saída dos Estados Unidos do Protocolo de Quioto, foi aprovado o uso de sumidouros para cumprimento de metas de emissão e foram discutidos limites de emissão para países em desenvolvimento e a assistência financeira para os países, a assistência financeira dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, né? Então, ali foi discutido quanto, então, que os países em desenvolvimento iam ser capazes de emitir sem prejudicar o ambiente, né? E o uso também dos sumidouros para aumentar esse número de absorção de carbono para diminuir esses impactos ambientais. A COP7 acontece em Marrakech, que é no país do Marrocos, entre 29 de outubro a 9 de novembro, e um dos destaques, obviamente, foi os acordos de Marrakech, que são as definições dos mecanismos de flexibilização para o uso de créditos de carbono gerados de projetos florestais, do mecanismo de desenvolvimento limpo e o estabelecimento de fundos de ajudas para países em desenvolvimento voltados à iniciativa de adaptação às mudanças climáticas. Então, sempre buscando projetos sustentáveis para a redução desses impactos climáticos.
A COP8, em 2002, acontece em Nova Delhi, de 23 de outubro a 1º de novembro, e nesse mesmo ano da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, tem-se início, então, a discussão sobre o uso de fontes renováveis na matriz energética das partes. Então, ao invés de... Aí começa, então, a grande discussão, né, sobre o uso de combustíveis fósseis, né, e a substituição deles por matrizes energéticas de energia limpa, como energia solar, energia eólica, o biocombustível, enfim, em tantas outras ideias, né? Então aí começa-se a pensar justamente sobre esses projetos, sobre esses propósitos, né? Para diminuir o uso dos combustíveis fósseis para gerar então menos impacto ambiental. E também o encontro ele marca a adesão da iniciativa privada e de organizações não governamentais ao Protocolo de Quioto, e ele apresenta projetos para a criação de mercados de crédito de carbono. Então, aí as ONGs, né, as privativas, né, elas começam, então, a fazer parte e começam a colocar, então, projetos, né, de sustentabilidade, de uso sustentável, que produzem créditos de carbono, que também ajudam a reduzir os impactos ambientais. Então, ali, a COP8 já teve um passo nesse começo de mudança de recursos energéticos, né? 10 anos depois da Rio 92. A COP9, em 2003, acontece em Milão, do 1º a 12 de dezembro. E o encontro ele discute a regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, estabelecendo regras para a condução de projetos de reflorestamento que se tornam condição para a obtenção de créditos de carbono. Então, nós temos que pensar que os sumidouros, os solos, eles absorvem, sim, uma boa parte do carbono da atmosfera, né, justamente por causa da microbiota e de outros fatores, mas é claro que quanto mais a área verde, mais essa absorção se torna melhor e mais eficaz, né? Por isso que aí, na COP9, esse mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que são o uso de recursos renováveis, da reciclagem, do uso de, então, matrizes energéticas renováveis, também ajudou nesse processo de buscar cada vez mais o reflorestamento para que se tornasse, então, um patamar, né? Aqueles que têm o processo de reflorestamento no seu país, né? Então, é um grande fator para obter créditos de carbono, porque como que funciona, né, esses créditos de carbono? O país produz, tem sim as suas gerações, tem os seus impactos, entretanto, ele ameniza esses impactos devolvendo ao ambiente coisas, então, que são renováveis, renovando a natureza, renovando, então, as energias, os nutrientes, tudo aquilo que se utiliza para esse desenvolvimento. Então, se torna um ciclo contínuo. É aquela coisa. Gasta, mas repõe, né? Então, sempre vai renovando e amenizando esses impactos. A COP10, em 2004, acontece em Buenos Aires de 6 a 17 de dezembro, onde, então, nessa COP, há a aprovação de regras para a implementação do protocolo de Quioto, então foram implementadas novas ações dentro do protocolo, que entrou em vigor no ano seguinte, em 2005, após, então, a ratificação da Rússia. Então, após essa aceitação, então isso entra em vigor. Outros destaques dessa COP10, né, foram a definição dos projetos florestais de pequena escala, né, e a divulgação de inventários de emissão de gases do efeito estufa por alguns países
em desenvolvimento, entre eles, no caso, o Brasil, né? Então, nós temos essa ação, né, que então bota em vigor essas propostas, né? Então, o protocolo de Kyoto, ele é então aumentado, né? Ele tem novas propostas e também busca realizar essa documentação, vamos dizer assim, né, do processo de como que os países em desenvolvimento estão realizando as suas atividades para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, né? A COP11 acontece em 2005 em Montreal e lá então, no Canadá, de 28 de novembro a 9 de dezembro, as partes se reuniram e nesta pauta do encontro entrou a discussão do segundo período do protocolo, ou seja, aquelas implementações que a COP10 propôs entraram em discussão e em vigor, obviamente, no ano de 2005. E após 2000, então o protocolo era o quê? Após 2012, para o qual as instituições europeias defendiam reduções na emissão de gases de efeito estufa na ordem de 20 a 30% até 2030 e entre 60 e 80% até 2050. Então, esta foi a primeira conferência realizada após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, e pela primeira vez a questão de emissões oriundas do desmatamento tropical e das mudanças no uso da terra são aceitas oficialmente nas discussões no âmbito da convenção. Então, aqui a COP11 tem um marco importante na história do clima, né, da preservação do clima, porque então eles compreendem a urgência, né, do desmatamento tropical e do mau uso da terra, né, do mau uso então dos recursos da terra e da própria distribuição, né, que também começaram a trabalhar numa proposta de uma ação mais para o bem comum, né, para que os impactos também fossem reduzidos. A COP12, ela acontece em Nairobi, né, e lá no Quênia, de 6 a 17 de novembro. E o principal compromisso dessa COP foi a revisão dos prós e contras do Protocolo de Quioto, com o esforço das 189 nações participantes de realizarem internamente esse processo de revisão. Então, ia ser um processo interno. Então, elas assumem o compromisso de revisar esse protocolo e as regras são estipuladas para o financiamento de projetos e de adaptação em países em desenvolvimento, em países pobres. Então, e nesse ano de 2006, o governo brasileiro ele propõe oficialmente a criação de um mecanismo que promova efetivamente a redução de emissão de gases de efeito estufa originados a partir de desmatamentos em países em desenvolvimento. Então, começa a se pensar em algo bem prático, bem útil, para que nos países que ainda buscam esse desenvolver-se, pudessem, então, trabalhar num processo de redução de gases dentro do fator desmatamento, que sempre foi um grande fator dentro da nossa realidade, né? E digo isso como não somente como realidade do Brasil, mas a realidade da América como um todo, né? E então, isso lembra desse caminhar, dessa preservação. A COP13 acontece em 2007, em Bali, na Indonésia, de 3 a 15 de dezembro. E esta reunião, ela estabelece compromissos transparentes e verificáveis para a redução das emissões causadas por desmatamento das florestas tropicais para o acordo que substituirá o Protocolo de Quioto. Então, pela primeira vez,
a questão de florestas é incluída no texto da decisão final da conferência para ser considerada no próximo tratado climático, tendo os países um prazo até 2009 para definir as metas de redução de emissão, oriundas, então, do desmatamento em países em desenvolvimento pós-2012. Esse é um dos pontos que integram o processo oficial de negociação para o próximo acordo, cujas bases foram estabelecidas pelo texto final desta COP, que lhe valeu o apelido de Mapa do Caminho. Então, em Bali, ela recebe, né, esse apelido, e adota esse nome, Mapa do Caminho, porque ali, então, já começaram a pensar em novas maneiras para, então, buscar um novo protocolo, né? Buscar, então, uma nova maneira de pensar e de reduzir os impactos ambientais. E aí, então, cada país tinha que dar estes propósitos até 2009 para que isso pudesse ser, então, implementado oficialmente. Além do mais, nessa COP13, foi aprovada a implementação do Fundo de Adaptação, ou seja, os países que são mais vulneráveis à mudança do clima, né, eles possam ter recursos para poder enfrentar os impactos, né, para enfrentar, então, essas mudanças. Então, foram feitas diretrizes de financiamento, de fornecimento de tecnologias limpas para esses países em desenvolvimento, mas não foram apontadas quais serão as fontes e o volume de recursos suficiente para essas e outras diretrizes destacadas pelo acordo. Então, foi autorizado o uso de recursos, entretanto, não estabeleceu um X, vamos dizer assim, para que se pudesse ser investido nesse processo de redução, né, nos países em desenvolvimento. E aí, o consentimento dos países em desenvolvimento na questão do desmatamento abre espaço para que os Estados Unidos deixem de bloquear o protocolo de Kyoto. E um dos argumentos para não ratificar o acordo era a falta de engajamento das partes do anexo 1 nos compromissos dessa diminuição. Mas a bastante criticada posição norte-americana de colocar empecilhos à Conferência de Bali colaborou para o principal revés do encontro, o adiamento para 2050 de metas compulsórias para redução de emissões, deixando de lado as propostas de metas que foram estabelecidas para 2020, que variam de 25% a 40% nas emissões de gases de efeito estufa. Então, enquanto não houve esse acordo, né, então postergou, né, as ações então foram postergadas, ao invés de ser daqui 13 anos, jogou para 43 anos, né, 43 não, 33 anos, e então isso afetou um pouquinho o andamento, né, nessa diminuição dos efeitos que colaboram para as mudanças climáticas. A COP14, em 2008, perdão, em Poznan, que aconteceu na Polônia, de 1º a 12 de dezembro de 2008. Então, nessa convenção, os governos mundiais eles se reuniram para discutirem um possível acordo climático global, uma vez que na COP13 eles chegaram num consenso que era necessário realizar um novo acordo. Aí este encontro em Poznan figurou apenas como um antecessor da esperada COP15 e deu continuidade ao processo de negociações estabelecidas pelo Mapa do Caminho em Bali no ano anterior. Então, teve o seu valor positivo não só na injeção de esperança da Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, mas também no que diz respeito à mudança oficial de postura dos países em desenvolvimento. Então, a COP14, vamos dizer que foi um período de transição para que, então,
as propostas fossem afirmadas e, então, colocadas em prática na COP15, né, que acontece em Copenhague, em 2009, né, que também foi muito importante e ficou marcada também na história do mundo, da civilização e, consequentemente, desse caminho para a redução dos impactos ambientais. Então, em Copenhague, realizado de 7 a 19 de dezembro, em 2009, na Dinamarca, tentou-se buscar o consenso em torno do chamado Acordo de Copenhague, e tal feito, contudo, não foi aprovado pela totalidade dos 192 países membros da Convenção. Apesar de ser politicamente frágil, esse acordo representou um grande avanço no sentido de reconhecer a promoção de reduções de emissões resultantes de desmatamento e degradação florestal. E estas reduções de gases foi uma medida crucial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Isso se torna algo justamente essencial para diminuir os efeitos da mudança climática causada por nós mesmos. Nesse encontro ainda da COP15, era considerado o mais importante da história recente dos acordos multilaterais ambientais, porque ele tinha por objetivo estabelecer o tratado que substituirá o Protocolo de Quioto, vigente de 2008 a 2012. Uma atmosfera de expectativa envolvia essa COP15, não só pela sua importância, mas também pelo contexto da discussão mundial sobre as mudanças climáticas. Então, questões como o impasse entre países desenvolvidos e desenvolvimento para se estabelecer metas nessa redução e as bases para um esforço global de diminuição e adaptação com o fim dos 8 anos do governo Bush, que se recusou a participar das discussões e dos esforços de combate à mudança do clima, prometiam mudanças que não chegariam a ser concretizadas. Então, foi um período da COP15 que foi uma reunião de muitas esperanças, né, que poderiam ser feitas, que poderiam ser realizadas, entretanto, elas não foram, assim, colocadas em prática realmente. Houve muitas barreiras e muitas discussões contra, né, sobre essa temática. Em 2010, acontece, então, a COP16, em Cancún, no México, de 29 de novembro a 11 de dezembro de 2010. E nessa convenção, uma série de acordos foram fechados. Entre eles, então, a criação do Fundo Verde do Clima, que visa, então, administrar o dinheiro que os países desenvolvidos se comprometeram a contribuir para deter as mudanças climáticas. Então, foram previstos 30 bilhões para o período de 2010 a 2012 e mais 100 bilhões anuais a partir de 2020. Outro acordo que foi fechado foi a manutenção da meta fixada na COP15 de limitar a um máximo de 2 graus de elevação da temperatura média da Terra em relação aos níveis pré-industriais. No entanto, os participantes deixaram para decidir no encontro seguinte, em Durban, na África do Sul, o futuro do Protocolo de Quioto, que expiraria em 2012. Nessa COP16, apenas a Bolívia, entre os 194 países presentes nessa COP, foi contra a aprovação dos acordos por considerá-los insuficientes. E foi na COP16 que o Brasil lançou sua Comunicação Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa e anunciou a regulamentação da Política Nacional sobre a Mudança do Clima através do decreto número 7.390, assinado pelo presidente no dia 9 de dezembro. Isso torna o Brasil a primeira nação a assumir formalmente e se autoimpor limites de reduções de emissões de gases, no máximo 2,1 bilhões de partículas por
por metro cúbico de CO2 até 2020. E aí, no ano seguinte, véspera, então, de fechar o protocolo de Quioto, né, de encerrar a vigência do protocolo de Quioto, em Durban, em 2011, na África do Sul, de 28 de novembro a 11 de dezembro, né, se reuniu, então, mais de 190 países que se comprometeram com ações para conter o aumento da temperatura no mundo. E, ao reconhecerem a necessidade de variações para minimizar esses problemas, as economias concordaram em definir metas até 2015, que deveriam ser colocadas em prática a partir de 2020. Desta forma, surgiu a Plataforma de Durban. E uma das principais expectativas dessa COP era de prorrogar o protocolo de Quioto, que implantou metas de redução na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e se encerra em 2012. Então, a proposta e a esperança dessa COP foi da prorrogação do protocolo de Quioto. A COP 18, que acontece em Doha, no Catar, em 2012, após estourar o prazo limite e adentrar pela madrugada, as negociações sobre as alterações climáticas terminaram com um acordo fechado às pressas entre os países participantes para combater o aquecimento global até 2020. Na tentativa de evitar um fracasso nesse encontro, o Catar apresentou um texto de compromisso para intensificar os esforços. Entre os pontos que foram acordados estavam a extensão do protocolo de Quioto. Então, o protocolo foi estendido. No final da cúpula, muitas questões importantes ficaram longe de ser resolvidas, como, por exemplo, os detalhes da segunda fase desse protocolo de Quioto, a assistência financeira aos países de desenvolvimento, o centro de um impasse entre países do hemisfério norte e sul, e a falta de envolvimento dos anfitriões para tentar destravar a negociação foi criticada por delegados, principalmente os da União Europeia. Então, foi um pouco conturbada e um pouco às pressas as decisões tomadas ali nessa COP18 em Doha, no Catar. A COP19, estamos aí finalizando, quase faltam só 10 COPs, então, para chegarmos à COP29, né? Essa COP19 acontece em Varsóvia, dos dias 11 a 22 de novembro de 2013, na Polônia, e essa COP foi para preparar o terreno da COP21 em Paris. A COP19 ela foi fundamental para discutir as bases que tecem o compromisso global do Acordo de Paris. Então, o Brasil ele pôs em pauta nessa COP a necessidade de se estabelecer um novo ordenamento financeiro e internacional baseado em uma economia de baixo carbono. Então, uma das ideias era a criação de uma espécie de moeda carbono que remuneraria os países que reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, equivalendo diferentes ações de compensação. Então, a proposta nessa COP, nessa preparação, foi justamente de pensar numa, vamos dizer assim, numa moeda sustentável, né? Essa moeda de carbono. E só era possível ter esse tipo de ação se realmente fizessem um desenvolvimento baseado não na exploração exagerada, mas sim na preservação, usando, então, uma economia e atitudes que fossem de baixo impacto ambiental. Em 2014, a COP20, ela acontece em Lima, entre 1 a 12 de dezembro, e nesta COP20 chegou a aprovação de um conjunto de decisões essenciais para a negociação do novo acordo climático, que foi aprovado na COP21 em Paris. Então, o documento final da COP20, ele se adequou às exigências dos países emergentes em desenvolvimento, entre os quais o Brasil
estava no meio e obteve o consenso de 195 países. Então, todas as 195 delegações estavam cientes de que o sucesso da COP de Paris dependia desse documento de Lima. E o documento de Lima, ao final, traçou as bases sobre as quais os 195 países apresentariam, ao longo do primeiro semestre, seus compromissos de redução de emissões e de adaptação à mudança climática. Então, os nossos países, os 195 países, precisavam, então, estabelecer cada vez mais projetos firmes e práticos e ativos para que essa redução de emissão de gases acontecesse, que o clima também fosse ajudado para que houvesse uma melhor adaptação. E aí entramos em 2015, a COP21 em Paris, dos dias 30 de novembro a 12 de dezembro de 2015, né? Esta COP chega num acordo histórico que, pela primeira vez, envolveu quase todos os países do mundo em um esforço para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Qual foi o ponto central do chamado Acordo de Paris, né? Que valeria a partir de 2020? É a obrigação de participação de todas as nações, e não apenas países ricos, no combate às mudanças climáticas. Ao todo, 195 países membros da Convenção do Clima da ONU e a União Europeia ratificaram o documento. Então, veja que a preocupação já era uma preocupação global, né? Entretanto, a participação tinha um multilateralismo, mas ainda não abrangente. Então, na COP21, foi então onde todos os países, sem exceção, tinham que colaborar e assumir esse compromisso de auxiliar na redução dos gases de efeito estufa. Dando só uma continuidade, pois foi uma grande convenção que marcou a história. O objetivo, então, a longo prazo desse Acordo de Paris, né, era manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus centígrados, 2 graus Celsius. E esse é o ponto a partir do qual os cientistas afirmam que o planeta estaria condenado a um futuro sem volta de efeitos devastadores, como elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos, como secas, tempestades, enchentes, e falta de água e de alimentos. Tecnicamente, já estamos vivendo em alguns lugares, né, até mesmo aqui no nosso país, algumas coisas desse tipo. Então, nós percebemos que, embora ainda não atingimos 2 graus, né, estamos ainda a 1.2, 1.3, mais ou menos, do aumento da temperatura da Terra, mas essas mudanças já estão acontecendo. E se continuar a subir, vai ser ainda muito mais desastroso. Então, esse texto do Acordo de Paris, ele vai fazer referência justamente a esses esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, e também define que os pontos do acordo serão revisados a cada 5 anos para direcionar o cumprimento da meta da temperatura e dar transparência às ações de cada país. Então, isso era algo que foi estabelecido dentro dessa COP21. E quanto à questão do financiamento climático, né, quem irá pagar a conta das ações necessárias para o sucesso do acordo, acertou-se que países desenvolvidos irão bancar 100 bilhões por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento. A COP22, em 2016, acontece em Marrakech, no Marrocos de novo, né, de 7 a 18 de novembro de 2016. E nesta COP, o foco era atingir as prioridades do acordo relacionadas à adaptação, transparência, transferência de tecnologias, mitigação, capacitação e perdas de danos que foi estabelecido na COP21. Então, a COP22, os países definiram
2018 como prazo para começar a operar o Acordo de Paris, colocando em prática compromissos essenciais para limitar o aumento da temperatura global. Destacam-se ainda novas iniciativas como a Under Two Coalition, visando reduzir emissões, e a Marrakech Vision, comprometendo países ao uso de energia renovável. Além disso, houve um foco em ações de adaptação e resiliência, exemplificado pelo lançamento do Marrakech Investment Committee for Adaptation Fund, onde a COP22 reafirmou a necessidade de uma ação coletiva e colaborativa. Não dá para fazer as mudanças se não tiver, então, a ação de todos os países nessa causa, nesse propósito. A COP23, em 2017, retorna à sua sede, né, uma das suas sedes primeiras, que foi Bonn, na Alemanha, e ela acontece de 6 a 18 de novembro de 2017. E ela se destaca pelo fortalecimento das metas de energia renovável e o aumento do financiamento para adaptação climática. Então, entre as iniciativas destacadas, nós podemos listar o Gender Action Plan, que ressaltou o papel das mulheres no combate às mudanças climáticas, e a Local Communities and Indigenous Peoples Platform, que reconheceu a importância das comunidades indígenas nas ações climáticas. E a conferência também marcou a consolidação de fundos para a proteção de florestas por países como Noruega, Alemanha e Reino Unido, e suporte a pequenos agricultores, demonstrando um compromisso renovado com ações climáticas inclusivas e abrangentes. Só um parêntese nessa parte, é que quando se faz esse órgão, vamos dizer assim, das comunidades locais, acho interessante que faz muito paralelo com aquilo que o Papa Francisco escreve na Laudato Si, quando ele publica em 2015, né? Então, é interessante que, às vezes, um pequeno documento talvez tenha dado um pequeno impacto e a proposta dessa implementação, né? Então, o Papa Francisco trabalhou muito isso na Laudato Si também, né? E reafirmou isso na Laudato Deo, que foi em 2023. E então é muito interessante ver como que essas pequenas atitudes foram causando essas mudanças ao longo do tempo, né? A COP24 acontece em Katowice, na Polônia, de 2 a 15 de dezembro de 2018. E ali, essa COP representou um marco na implementação do Acordo de Paris. Nesta edição, então, os países concordaram com um livro de regras, vamos dizer assim, né, um rol de regras detalhado, que estabeleceu como os governos mediriam e reportariam seus esforços de redução de emissões. Embora tivesse questões desafiadoras, né, como o aumento dos compromissos de corte de emissões, o apoio financeiro, e essas coisas foram adiadas, né, houve sim avanços significativos. Entre eles, a adesão de 50 países à Solidarity and Just Transition Silesia Declaration, que enfatizou a necessidade de políticas de redução de emissões que incluam transições justas e a criação de empregos de qualidade. Outros resultados notáveis dessa COP incluem o fortalecimento da política de florestas para o clima e compromissos financeiros significativos de países e organizações para fundos climáticos e transição para energias renováveis. A COP25 aconteceu em Madrid, em 2019, de 2 a 19 de dezembro, e ela enfatizou a necessidade urgente de intensificar a luta contra as mudanças climáticas, com um apelo no documento final para que os governos apresentassem
novos e mais robustos compromissos da redução de emissões na COP26. Então, um dos destaques dessa COP25 foi o reconhecimento do papel crucial da ciência na orientação de políticas climáticas e a inclusão de questões como oceanos e uso do solo e a aprovação de um novo plano de ação de gênero. Contudo, a falta de consenso sobre a regulação dos mercados de carbono deixou o tema para a discussão na próxima COP. Então, algo que eu acho interessante, né? Coisas que os cientistas já falavam há muitos anos, há muito tempo, já atrás, né? E só foi dado importância em 2019, né? Sabemos que pesquisas científicas já aconteciam há muito tempo sobre isso, né? Mas foram colocadas em pauta, né? Quase 20 e poucos anos depois. Então, veja como esse processo é trabalhoso e lento de ser conquistado, né? Mas já havia propostas já muito antes, né? Antes dessa COP25. COP26 acontece em Glasgow, na Escócia, e ela foi adiada, né, por causa da Covid-19. Então, ela aconteceu somente de 1 a 12 de novembro de 2021 e foi marcada por compromissos significativos como a promessa de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis por grandes emissores como China, Índia, Estados Unidos e União Europeia. E, além disso, a COP26 finalizou o livro de regras do Acordo de Paris e estabeleceu novas regras para o mercado de carbono, marcando um avanço na estruturação das ações climáticas. O evento também colocou em foco a necessidade de intensificar esforços para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, estabelecendo um prazo para que os países revisem suas metas de emissões e, em contrapartida, não houve um plano claro para um mecanismo de financiamento de perdas e danos e apoio financeiro aos países em desenvolvimento. A COP27 acontece no Egito, em Sharm el-Sheikh, que acontece de 6 a 18 de novembro de 2022, e também teve um marco significativo nesse evento, que foi a criação de um fundo para perdas e danos, que foi destinado a ajudar países pobres afetados por desastres climáticos, e uma proposta que encontrava resistência por parte dos países desenvolvidos. Além disso, embora tenha havido algum progresso em manter a meta do aquecimento global para 1,5 graus, as nações negociadoras apenas reafirmaram seus compromissos anteriores, sem apelos adicionais para reduções mais rápidas de emissões por grandes poluidores como China e Índia. As discussões sobre combustíveis fósseis e metano progrediram, com a China comprometendo-se a reduzir as emissões de metano. No entanto, as negociações em torno de créditos de carbono não avançaram significativamente, mantendo brechas que permitem que poluidores continuem emitindo carbono, enquanto afirmam cumprir as metas internacionais. A COP28, já estamos chegando próximo de nós, em 2023, ela acontece nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 13 de dezembro de 2023, em Dubai, e representou um momento crucial nas negociações climáticas globais. Então, a conferência ela reuniu 85 mil participantes de quase 200 países, incluindo líderes mundiais, organizações de sociedade civil, empresas e representantes de comunidades indígenas, e o objetivo principal foi revisar e avançar nas metas globais de combate às mudanças climáticas, de acordo com os compromissos do Acordo de Paris. Então, quais foram os resultados mais significativos da COP28? Um deles foi o Global Stocktake, uma revisão abrangente
do progresso das metas do Acordo de Paris. Esse relatório revelou que os países estão fora do caminho para limitar o aquecimento global a 1,5 grau e destacou que as emissões globais de gases de efeito estufa precisam ser reduzidas em 43% até 2030, comparado aos níveis de 2019. Além disso, o Stocktake também pressionou os países a triplicar em sua capacidade de energia renovável e duplicarem a eficiência energética até 2030. Outro impacto interessante da COP28 foi a operacionalização do Fundo para Perdas e Danos, acordado na COP27, e durante a COP28, compromissos financeiros começaram a ser concretizados, com mais de 600 milhões de dólares americanos já prometidos por países desenvolvidos para ajudar as nações mais vulneráveis a lidar com os impactos catastróficos das mudanças climáticas. Em suma, esse fundo ele é crucial para apoiar esses países que enfrentam esses desastres climáticos extremos, como enchentes e secas, e que têm capacidade limitada para se adaptar a essas crises. Um dos temas centrais da COP28 foi a mitigação, ou seja, a diminuição das emissões e a transição para energias renováveis. E pela primeira vez se estabelece o objetivo de eliminar progressivamente os combustíveis fósseis, em vez de apenas reduzir seu uso até 2050. Contudo, surgiram críticas pela ausência de urgência de grandes emissores como China, Índia e Rússia, que não estabeleceram novas metas de contribuições nacionalmente determinadas. E, quanto ao financiamento climático, na COP28, essa conferência criou o Fundo Verde para o Clima e recebeu um aumento significativo em suas contribuições, chegando a 12,8 bilhões de dólares americanos. E, além disso, estabeleceram um novo objetivo para o financiamento climático global, que entrará em vigor em 2024, ano passado, substituindo o compromisso anterior de 100 bilhões de dólares anuais, com uma meta muito mais ambiciosa, que deve refletir as necessidades dos países em desenvolvimento. E a última COP, antes da nossa, que acontecerá agora em Belém do Pará, no final do ano, a COP29, ela acontece, eu digitei errado aqui, não é nos Emirados Árabes Unidos, foi no Azerbaijão, né, que acontece a COP29, e ela... perdão, eu fiz mudança, o título não está correto, é continuação da COP28, perdão. A COP28, ela se destaca por reforçar a necessidade de justiça climática. Então, a inclusão de comunidades indígenas, jovens ativistas e grupos vulneráveis nas negociações foi amplamente incentivada. As manifestações e protestos durante a conferência, principalmente contra a influência da indústria de combustíveis fósseis, pressionaram por uma ação mais rápida e eficiente. Agora sim, a COP29, 2024, aconteceu em Baku, no Azerbaijão, e ela aconteceu nos dias 11 e 24 de novembro. E as metas que foram estabelecidas foram um acordo financeiro de 300 bilhões de dólares para países em desenvolvimento até 2035, o estabelecimento de regras para o mercado de carbono, o reconhecimento e urgência em aumentar as ações em favor do clima, o reconhecimento da lacuna entre o financiamento climático e as necessidades dos países de desenvolvimento. Os governos dos países adiaram o compromisso de eliminarem gradualmente o uso de combustíveis fósseis para 2025 e a transição de substituir os fósseis por fontes limpas, por fontes renováveis, encontrou, então, resistência nesta COP29. E agora cabe a nós, na COP30, então a nossa responsabilidade
é muito grande, né? Eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês, então, têm a dizer, né, sobre esse histórico da COP, dessas COPs que foram acontecendo, como que vocês avaliam, quais são as esperanças, quais são as expectativas para a COP 30, o que vocês podem me dizer, né? A palavra está aberta para todos. Uma luta, né? Uma luta cada ano, cada COP, as coisas andam para frente, voltam para trás. Os países que deviam pegar firme e que são os mais que acabam poluindo, etc., atingindo o clima, são aqueles que acabam não querendo participar. Podemos ver os Estados Unidos, que é um regresso agora com o novo governo, então é preocupante, né? Meu pai hoje, lá assistindo a Copa do Mundo de times lá, vem aqueles avisos lá do clima lá e para o jogo, etc. E daí ele falou, no Rio Grande do Sul aqui também está acontecendo a mesma coisa, né? Mas por que acontece isso? Falei, porque, pai, a gente não está escutando, né? Antigamente o Rio Grande do Sul acontecia a cada década, muito tempo que passava 20, 30 anos que aconteceu uma catástrofe. Agora está todo ano. Por quê? Porque o clima está mudando e o povo não está acordando. E o interesse monetário, né, econômico, prevalece o poder, né? Então isso é triste. Vamos ver quais são as expectativas, mas será que esses países, e falo dos Estados Unidos, vêm, participam e assumem a parte que cabe a eles? Principalmente no financiamento, que já foi tirado uma parte. Então, é a promessa do novo governo. Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou ter que sair, gente, que 9 horas eu tenho outro compromisso. Muito obrigado e vamos caminhar junto, né? Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, que é... A gente não pode transformar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte aqui, né? Nas pequenas ações. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, tá? Tchau. Obrigado, Almir, pela participação, viu? Deus abençoe. Amém. Valéria, pois não? O problema grande e a responsabilidade para a COP30 porque agora nós já estamos em vários pontos considerados como ponto de não retorno. Então, penso que seria agora uma única ou última chance de tentar reverter mesmo aquilo que já está praticamente considerado perdido. Então, esses acordos que acontecerão agora serão fundamentais, no sentido de tentar atingir incisivamente esses pontos de não retorno, né? Então, se cria uma grande responsabilidade agora pelos governos, é uma última chance, né? E acredito que a população também deveria se unir da forma que der, né? Em todos os sentidos, em todos os setores públicos, para cobrar, né? Não adianta só as medidas terem decisões e não terem uma cobrança, né? Alguém que realmente aumente a fiscalização. A gente vê muita coisa bonita proposta no papel, porém, não uma, não às vezes há interesse de colocá-las em prática, então teria que a sociedade civil no mundo inteiro executar planos de cobrança, né? Dado a essa emergência. Então, para mim, não vai deixar nunca de ser uma COP mais que decisiva. Com certeza.
E a atitude de todos é que é necessário, né? A questão é justamente essa mobilização, né? Porque já temos muitos sinais, né, que são, assim, muitos sinais que são visíveis já a olho nu, né? E, e é interessante que, assim, a consciência pena em mudar porque não conseguem compreender que se continuar assim, não vai ter mais nada para que se possa utilizar. Então, a renovação precisa e deve ser contínua, né? Então, um ponto crucial, né, que vai exigir da mudança de mentalidade, né, como a gente fala, da metanoia, né, de mudança de consciência, né? A gente é o que eu sempre falei durante a campanha da fraternidade inteira, né? A gente só usufrui das coisas porque a gente ainda tem. Quando parar de ter, nós não vamos mais usufruir. Então, ou a gente se conscientiza e lembra que estamos fazendo parte disso e que somos parte desse mundo, ou então, como eu já falei uma outra vez também, para nós assinarmos o nosso atestado de óbito e a nossa extinção do mundo criado por Deus, a gente está a uma canetada, vamos dizer assim, né? Então, é urgente essa mudança de caminho e de mentalidade. Então, uma coisa que eu observei em todas as COP, que vem acontecendo em todos os documentos finais, inclusive, é a grande dificuldade de acertos e acordos financeiros, né? Então, isso vem sucessivamente mostrando que ainda as finanças falam mais alto. Isso em todos os sentidos, né? Então, os vários acordos não cumpridos e vários acordos não afirmados está ligado à questão financeira, né? E a expectativa para nós, para a COP30, eu vejo assim de uma maneira que para o mundo, né? Para o mundo vai ser assim, uma COP que vai estar mostrando realmente aquilo que todos têm os olhares do mundo para a Amazônia, né? Então, o acontecimento acontecendo em Belém, o que esse pano de fundo vai estar mostrando para o mundo? Que ali também tem que se salvar. Ali também é necessário muito investimento. Ali também é necessário que se levante uma bandeira que pouquíssimo tempo, se continuar como está, se continuar essa coisa de valorizar o dinheiro, valorizar o ganho, valorizar o ter, também vai destruir e vai acabar. Então, esse pano de fundo, estar na Amazônia, para nós e para a COP, vai ser um momento assim de muita reflexão para todos nós. E acho que para nós aqui no Brasil, nós estamos ainda se falando pouco, divulgando pouco, né? Porque uma COP dessa, num valor tão atual, né? Saímos de uma campanha da fraternidade onde se fala dessa ecologia e dessa preservação, e
estamos aí chegando na COP30 e pouco a gente está se falando dela, né? Inclusive na mídia social como um todo, né? Não só na mídia católica, mas também na mídia do dia a dia, né? Esses dias eu tenho passado algumas coisas nesse canal da CNN e eles estão fazendo uma chamada importante do acontecimento da COP30 e insistindo com isso, mas fazendo só aquelas chamadas de propaganda, de estar mostrando que vai acontecer a COP30 e que a CNN vai fazer a cobertura da COP30, sabe? Mas não está falando assim como uma conscientização, como o importante da população estar vivendo essa COP30. Né? Foi um único canal que eu vi estar falando algumas coisas assim durante a programação e durante algumas coisas no dia a dia. E pouco se fala da COP30 nas mídias de uma maneira geral. Isso mesmo. O papel de divulgar deve ser sempre feito, né? É aquilo que nós sempre colocamos, né? E é no pequeno gesto que a gente vai dando faíscas, né? E às vezes uma faísca bem produzida, né? Ela se torna numa chama, né? Em algo visível, né? E é isso que a gente precisa também colocar em mente dentro do nosso caminhar também. Obrigado pela contribuição, Silvio. Boa Fabrício? noite. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus, e você? Então, tá tudo jóia. É um prazer estar com vocês. Peço desculpa por ter entrado um pouco atrasado, mas Imagina. consegui pegar a fala de vocês, que foi muito importante, essa retrospectiva. Colaborando um pouco com cada uma das falas de vocês, o que a gente vê nesse período todo de COP? Sempre há um empecilho de algum país ou de algum membro para que não aconteça alguma coisa, né? Sempre é adiado para um outro ano, para a próxima COP, para daqui tantos anos, né? Eles vão procrastinando cada vez mais, vão deixando, adiando, né? Tudo em função da questão do dinheiro, né? Para não atingir. Se a gente olhar, né, a questão da COP sendo no Brasil, como o Silvio falou, não está se falando tanto dentro do nosso país. Isso daí é muito preocupante, né? E a gente percebe que realmente não há essa intenção de se falar, porque não é uma coisa que a maioria compactua dessa importância, né? Se a gente olhar para a sociedade, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, que está acontecendo novamente, as pessoas estão negando as questões climáticas, né? Não é a ação do homem, é um outro tipo de ação, é o negacionismo, né? E assim vai se perdurar. A questão não é pensar para o futuro. Eu tenho que pensar para o agora. Pensar para o Paulo, para a Valéria, para o Silvio, para mim, para a sociedade como um todo, não só a igreja. Nós estamos celebrando os 10 anos da Laudato Si. Mais do que nunca está vivo o que o Papa Francisco, junto com várias pessoas, escreveram da Laudato. Está vivo isso. Quais foram os resultados, os frutos de tudo que ele colocou? Temos muito a percorrer ainda, temos muito a divulgar, muito a trabalhar. 800 anos do Cântico de Criaturas. São Francisco estava muito, mas muito à frente do tempo. Parece que ele está caminhando conosco. Tá aqui, hoje, ele está falando. Só que as pessoas não se despertaram para a consciência. As pessoas, alguém lá na Espanha afetou aquela chuva no final do ano, né? Se imaginava que teria uma mudança de consciência dentro da Europa. Não teve essa mudança de consciência, né? Ela não ocorreu, porque não afetou a quem
né, as pessoas, não é comigo, eu não me preocupo com isso. Aí, se a gente pensa agora dentro dessa COP, né, eu que sou dentro da área formada em turismo e hotelaria, me choca, quem quer, por exemplo, ir para Belém, os valores absurdos, os valores que eles estão cobrando para se hospedar, isso é exploração. Em vez de você fazer uma inclusão da que a sociedade possa participar, é o contrário. Eu estava pesquisando, o setor hoteleiro na grande Belém e na região metropolitana já não tem mais nada disponível. Agora são os Airbnb, outros tipos de hospedagem que as pessoas estão fazendo. Está variando, assim, por exemplo, se ficar os 20 dias lá, não fica menos de 100 mil reais uma hospedagem. Se vocês olharem lá no Booking, vocês vão encontrar 15 mil, 20 mil, 100 mil, 400 mil, 1 milhão. Eu falo, como é que pode? Então, assim, é exploratório demais. Em vez de você incluir a sociedade para que todos possam participar, faz ao contrário, que as pessoas não participem, que as pessoas não tenham voz. E isso eu sinto falta muito na questão das COP. A sociedade não tem voz. Eles colocam sempre os líderes para representar a sociedade. Mas esses líderes não estão falando literalmente por nós. A gente não se sente representado por eles. Temos muito ainda para aprender. Né? E a gente está, dentro do Brasil, a gente está perdendo uma oportunidade enorme. Né? Vivemos a campanha da fraternidade. Muitas paróquias fizeram a campanha contrária, para que não fosse divulgada a campanha da fraternidade, para que elas não ocorressem. Então, assim, que igreja é essa que a gente vive? Eu ouvi de gente falando, por mim não existiria, não tinha que falar, isso é perda de tempo, isso é de esquerda. Tem que parar com essa questão de política. É vida que a gente está falando. A gente está falando muito mais do que uma ideologia, não é ideologia. A campanha da fraternidade, ela tem, cada ano que é se falado, ela tem o seu significado, tem a sua representatividade. E nisso as pessoas também negam, não acreditam na campanha da fraternidade, porque incomoda. A campanha da fraternidade, para a maioria das pessoas, incomoda, porque está falando uma verdade que a sociedade não quer enxergar e não quer atuar. Então, assim, eu fiz esse apanhado, peço desculpa se eu prolonguei, mas essa é uma visão que eu tenho, inclusive que eu, tendo a oportunidade agora na pré-COP lá em Belo Horizonte, é uma das coisas que eu quero debater, que eu acho que é muito maior do que só a questão da pré-COP e a COP 30. A gente precisa trabalhar mais, diariamente, todos os dias, ano após ano, porque senão é só uma COP, outro ano é outra COP, e não se muda nada. Eu agradeço a contribuição, Fabrício, de muita valia, porque é aquilo, né? Nós vimos aí no retrospecto que foram, dá para sobra dedo, vamos dizer assim, pelo o número de conferências em que houve uma grande participação do público, né? E ainda foram colocando isso aos poucos, né? Porque, por exemplo, as comunidades indígenas, as comunidades, né, locais, né? Então, isso foi agora, recente, de 2019 para frente, vamos dizer assim. Então, é algo que realmente é preocupante, né? Porque é aquilo que Paulo fala, né? A gente é um corpo todo, né? Então, se o corpo carece de uma parte, vai sofrer o corpo inteiro, né? E a gente não vai conseguir caminhar conforme a proposta, o plano que realmente Deus coloca na nossa vida, né? E sem falar que você falou sobre a questão do incômodo das verdades que incomodam, né? Eu sempre falo quando eu faço os atendimentos na paróquia e nas homilias também,
que verdade, gente, nunca foi feito para deixar uma pessoa quieta. A verdade, ela sempre vai incomodar, né? E o engraçado é que, assim, quem caminha na luz, né? Então, quem caminha na verdade estará, sim, tranquilo, porque caminha, né? Agora, quem não caminha vai ser incomodado, né? E, e a gente precisa, e realmente, né? É incomodar, porque a verdade que Cristo nos chama a viver, a anunciar, é uma verdade que incomoda, né? Mas se a gente não incomodar, né, então que cristão nós estamos sendo, né? Eu não consigo incomodar nem o meu microambiente, vamos dizer assim, que é a minha comunidade, a minha paróquia, as pessoas com quem eu convivo, se eu não consigo incomodar nem isso, então onde que está o testemunho, né? Onde que está a proposta, né? E é isso que agora nesse caminho, né, a gente precisa ir trabalhando e ir divulgando, né? Agora o incômodo é nosso agora, né? Então nós estamos incomodados com isso, mas agora a gente precisa incomodar os outros também para que isso vá tendo e se tornando consciente, né? Pouco a pouco na vida e na própria sociedade, né? Para que isso possa realmente produzir mudanças, né? Eu penso assim, uma coisa que a gente pode fazer no sentido bom de incomodar é fazer não só nas paróquias, né, onde tiver abertura para isso, mas também nas comunidades, nos bairros, tudo, a gente começar, já que as mídias não estão apresentando a COP 30, o que é, a gente começar a falar da COP, fazer essa introdução, quando começou a COP, o que é a COP, para as pessoas entenderem e ter a dimensão, porque COP, né, COP 30, COP 29, fica uma coisa muito vaga para a maioria das pessoas, né? Uma coisa muito distante, que nem eu ouvi de pessoas, mas o que é a campanha da fraternidade? Aí você vai vendo assim, como que as pessoas não conhecem. Quando você começa a falar a campanha da fraternidade, qual é a importância dela, a mensagem que ela quer trabalhar, as pessoas começam a ter uma clareza, dimensão. Então, assim, é trazer essas pessoas para próximo e mostrar, você faz parte disso. Só vai acontecer com a sua participação de todos, onde tem que ser todos incluídos, todos terem voz, todos poderem falar. Exatamente. Exatamente isso. Porque enquanto os vários dons, né, do Espírito estiverem gritando de diferentes formas e não numa única voz, né, então a gente não vai alcançar essa unidade, né? Mas para isso, para que fale em uníssono, primeiro a voz que grita no deserto precisa preparar o caminho, né? E muitas vezes nós vamos ser esses que gritam no deserto e que preparam os caminhos, né? Para que as mudanças possam ir acontecendo. Mais alguma contribuição, meu povo? Só um detalhe, o Fabrício comentando, né, que ele consegue ainda transmitir algo positivo, né? Explicando, tentando engajar as pessoas, né? Ah, que legal, sobre a campanha da fraternidade. A minha realidade é tão diferente. Você fala de campanha da fraternidade, a pessoa já desvia, não quer nem saber. As pessoas que estão dentro da paróquia, ecologia integral é falar de mato. Ah, não sei como vocês vão atrás desse mato, então já é complicado. Pessoas que estão dentro da paróquia, em pastorais, quer dizer, negação total do evangelho. E o pior de tudo são os franciscanos, que também têm a mesma atitude. Quer dizer, eu já. Não posso dizer que eu estou perdendo a esperança por ter muita fé, mas
dentro de franciscanismo, de pessoas que estão pregando, que são grandes intérpretes da Bíblia, não os párocos, né, que têm toda a propriedade, que, enfim, estudaram realmente, e mesmo alguns negam, mas os leigos também que acham que sabem bastante, né, e, então, assim, é andar na contramão. Eu Mas falo para eu ainda não achei um povinho para explicar, e as pessoas, nossa, que legal, eu não achei esse povo. eu falo para você, Valéria, que assim, fácil não é, né? Então, Eu não tenho a varinha mágica para fazer isso, mas assim, eu também passo pelas mesmas dificuldades, todos nós passamos, né? Mas assim, a gente não pode desistir. É o nosso nunca, compromisso com a palavra, é o compromisso com Deus, né? sim, Assim, não é que eu falo, eu falo não, né? Eu até inclusive estava participando do encontro no domingo, onde o pessoal falava, está se olhando muito para o alto. Ok, Deus está lá, mas Deus está dentro de você, Deus está falando para você sair em missão, você ser uma igreja em saída. Se você ficar sim, só olhando para o alto, né, você vê Jesus em ascensão, depois eu não estou vendo mais Jesus. E aí? Você vai continuar olhando para o alto e Deus falando, vai, se move. Então, assim, é, deixar esse sopro, esse ruar de Deus agir dentro de você, que está aí, está dentro de nós. Nós somos uhum, batizados, o Espírito Santo está em nós e Deus nos move. Assim, eu tenho as dificuldades, eu vivo essa dificuldade na minha comunidade, na paróquia, eu ouvi de gente assim, não, aqui você não vai falar. Mas eu, assim, eu uhum, vou insistindo, eu vou batendo na porta, que nem bater nas portas e abrirá. É disso que eu acredito. As portas uma hora se abrem. E as pessoas, quando me dão a oportunidade, é onde eu falo. Devagar, sim. sem jogar um monte de coisa, senão vai assustar. É, aí a pessoa fala, nossa, o que eu posso fazer? Aí a gente vai tentando entender qual que é a realidade na casa dela. A gente começa a falar, o que você faz na sua casa? Você trabalha com reciclado? Aí você começa a trazer uma forma de conscientização. Pequenos gestos que, de repente, quando começa a vir outras ações maiores. É Aqui bem isso mesmo. na nossa arquidiocese aqui em Campinas, a gente também tem uma resistência muito grande. Ah, vou falar assim, a forma que a pastoral da ecologia integral foi criada, só foi criada por causa que o pessoal da coordenação bateu muito na tecla e falou, vai acontecer. E precisou de gente da coordenação conversar, e aí o arcebispo meio contrariado fez. Agora, tipo, já que vocês insistiram, faz. Mas, tipo assim, a gente não tem um apoio. Então, a gente, assim, a gente conversa muito com a coordenação, o pessoal vai nos formando, a gente vai caminhando, e assim a gente vai vivendo um dia após o outro. Mas, no geral, dentro da Arquidiocese de Campinas, eles estão fazendo da gente como, assim, como se a gente fosse demônio. Essa é a situação. Infelizmente. Mas é o que Jesus fala. Aquele que persevera é aquele que um dia será salvo, né? Então nós temos que perseverar. E nesse ano jubilar, né? Esperança não decepciona, né? Ela não confunde, né? E são nas tribulações onde a gente encontra constância e a constância produz esperança. É como Paulo disse nesse domingo agora que passou, né? A constância na tribulação produz a esperança. Então, que nós sejamos firmes nessa esperança e propagadores dessa esperança nesse serviço, nessa missão que Deus nos confia dentro da nossa pastoral, dentro do nosso serviço, do nosso ministério, né? Que é levar também tudo isso a todas as partes, né? A todos os cantos do mundo, né? Para que tudo então possa caminhar segundo o plano e a vontade de Deus. Gente, então, muito obrigado pela presença de vocês, pela
paciência, né, de escutar, de me escutar 1 hora e meia, né, mas espero que tenha ajudado vocês, né, e logo mais eu vou colocar em PDF esses slides, tá, do retrospecto da COP, e assim que o Google me notificar que a gravação ficou pronta para compartilhar, eu já encaminho também no YouTube, lá no canal do Seminário do Saber, e já disponibilizo nos grupos também. Eu posso colocar meu telefone aqui para vocês, porque a gente também da Pastoral daqui coloca-se à disposição de vocês, para que a gente possa caminhar junto e a gente ser força um para o outro para não desistir dessa caminhada. Posso colocar aqui na mensagem? Pode pôr sim. Vou colocar então. Colocar. Fabrício, você tá no grupo da Subregional Botucatu, não tá? Eu estou na Subregional Campinas, de Ah, de Botucatu, não. Campinas. Né, É de Campinas. Campinas. Tá. Campinas Eu aí tô na de faz parte. Eu tô Campinas no grupo da de é Campinas, eu te Piracicaba adiciono. e. Não entendi, desculpa? Eu tô no grupo da região de Campinas, eu te localizo lá e te ponho o meu também. Tá. Então, a gente vai conversando e aí a gente vai batendo, trocando papo, formando novas ideias para que a gente possa caminhar junto. Com Opa. certeza. E aí, o que vocês precisarem também de nós aqui, não que a gente saiba tudo, mas a gente quer contribuir muito com todos. E a gente agradece. Vixe Maria. Ó, padre, aquele dia na reunião você estava falando da Luciana, você falou que não ia poder ir. Alguém vai poder ir lá para Belo Horizonte, de vocês? Então, a comissão, o subregional fez uma reunião, né? E aí ficou, né, Valéria, Prudente, Marília e Bauru, né? E Bauru, isso. Que vão preencher as 3 vagas primeiro, né? Só que aí o Dom Eduardo Vieira dos Santos, meu bispo, né? Ele se reuniu comigo semana passada para eu conversar com ele, porque ele tem um projeto, eu vou até divulgo para vocês, que ele está com um projeto lá no Seminário Diocesano, que a gente vai tentar colocar em voga, né? Para aproveitar o espaço do Seminário Diocesano, que tem muita área verde, tem várias árvores lá, mais de 300 espécies de árvores a gente tem plantado lá no seminário, e nós vamos procurar fazer uma área de visitação Que legal. com catalogação dessas árvores, para eles conhecerem os espaços verdes que a gente tem, a horta que a gente tem, né? E vira uma área de convivência para eles também trazerem esse caminho dentro da conscientização ecológica, né? Então, nós vamos tentar conversar com algumas universidades aqui da Diocese de Ourinhos, né? E vou tentar entrar em contato com a Unesp também, que é a minha mãe de formação, por causa da biologia, né? E aí, quem sabe a gente consegue fazer uma ação conjunta com as universidades também, e a gente já começa a fazer esse caminho junto. Uhum. Pode contar com a gente, vamos caminhar juntos. Então, Isso fechou. aí. Combinado, então. Então, Silvio, eu vou colocar lá na descrição, o Silvio não, o Fabrício, eu vou colocar lá na descrição do vídeo o contato da PEI, né, de vocês aí de Campinas, vou colocar os nossos também de Marília e de Ourinhos, né, caso alguém queira entrar em contato, e aí vai estar disponível lá no YouTube para todos nós também, para nós acompanharmos depois, né, recapitularmos essa palestra, certo? Então, uma ótima noite para vocês, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe vocês e que nós possamos caminhar aí nesse processo, nesse caminho,
e levar essa ação adiante para que a casa comum seja cada dia mais habitável, né, por muitos e muitos tempos ainda, certo? Certo. Padre, obrigada pela disponibilidade sua de preparar essa palestra. Agradeço a oportunidade de estar contigo aqui nesse grupo, né? Eu acho que é isso Eu que aí, agradeço. porque a gente vai remando. Muito obrigada mesmo, Padre. Que Deus abençoe sua missão sempre. Amém. Amém. Abençoe a todos nós. Padre, eu fiquei muito feliz com essa notícia desse projeto do Dom Eduardo com o seminário, porque eu fiz parte da doação daquele terreno e da aprovação. É mesmo, Silvio. É verdade. Um trabalho árduo até na aprovação da doação na Câmara Municipal no dia, porque se não tivesse aprovação da maioria da Câmara, porque aquele terreno foi desmembrado, né? O Sim. movimento de Cursílio, da qual eu faço parte, que fez a doação, mas o movimento de Cursílio não podia doar o que ele já tinha doado, né? Então teve que ter um novo projeto de lei para ser aprovado na Câmara, desmembrando esse terreno, né? E eu fiz parte de todo esse trabalho, inclusive lá na Câmara, atividade política na época, e eu vi esse seminário sendo plantado, então fiquei muito feliz. Parabéns, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Opa, com certeza. Lembrar, né, que o nosso seminário antes o terreno era um aterro, né? E olha o quanto que produziu, né? O quanto que produziu. É isso mesmo. Mas pode deixar Obrigado, que a gente... Padre, obrigado pela sua ajuda para nos fazer pensar um pouquinho mais sobre tudo isso que nós estamos fazendo e projetando. Eu que agradeço. A felicidade é minha e eu sempre repito, o que eu mais gosto de fazer, uma das alegrias da minha vida é partilhar aquilo que eu estudo. E eu sou apaixonado por partilhar, né? E eu sempre pego aquela frase do Cortella, onde ele fala da multiplicação dos pães de Jesus, e aí ele fala assim, quando a gente partilha, a gente multiplica. Quando a gente divide, a gente diminui. Então, que a gente possa sempre partilhar esse nosso caminho, os nossos conhecimentos e caminhar juntos nessa sinodalidade. Amém. Padre Paulo, Pois não, Fabrício. foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe e continue te capacitando cada dia mais, né? Que essa chama continue acesa dentro de vocês. Não percam a esperança. E força. Eu deixo uma frase que para mim impacta muito, que é do Ailton Krenak, que ele fala: nós possamos ter a ousadia de ouvir a terra. Então deixa a terra falar, porque ela vai nos ensinar e muito. Com certeza, sem dúvida alguma. Isso aí. Muito, muito obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe e um abençoado descanso para vocês, viu? Amém. Paz e bem para todos. Paz e bem, bom descanso. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. De qualquer coisa lá, se eu for mesmo para agudos, e eu te passo depois o que rolou. Ah, por favor, eu agradeço. Vou te passando, imagina. Um abraço, tchau. Outro, tchau. É isso, gente. Estamos finalizando e vai estar disponível aí no canal Seminário do Saber e que essa palestra possa inspirar muitos a terem as atitudes, então, de conservação do nosso meio ambiente, da nossa casa comum. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!